Então, aqui estamos nós para mais um dia de luz em nossas vidas, um momento de reflexão, de energização de cada um, né? Eu diria que é mais um dia de amadurecimento, né? Que é o que a gente busca com a doutrina. Vamos começar fazendo a nossa leitura inicial, vendo aqui do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Vamos ver a mensagem que ela nos traz para o dia de hoje. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem um espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos te acerquem de ti. Cristo Jesus, querida Joana, trazemos uma mente aberta para todos os conhecimentos que hoje vamos aqui adquirir e que, especialmente, sejamos capazes de colocar em prática os ensinamentos de hoje. Então, vamos dar início à nossa palestra de hoje com o nosso querido Ubirajara, do Centro Espírita Jesus Gonçalves. E o tema é do livro O Homem Integral, né, da Joana de Ângeles. Todo último sábado nós priorizamos a obra psicológica da Joana. E, inclusive, esse livro hoje está em promoção na nossa livraria. Quem quiser adquirir o livro é maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre a busca da realidade. Obrigada, Ubirajara, pela sua disponibilidade de vir aqui mais uma vez. Bom dia a todas e a todos. Só tem um, né? Eu nunca digo não a qualquer trabalho que me convidem com a chancela da doutrina espírita, porque é para mim. Desculpe, mas não é para vocês. Será para vocês se vocês quiserem, né? Mas para mim eu tenho certeza que será, porque eu tenho que estar atento a tudo aquilo que a gente estuda e a tudo aquilo que a gente fala, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Eu não sou do tempo disso aí, eu tenho 75 anos, então no meu tempo não tinha nem televisão, quanto mais laptop, né, e projetor. No nosso centro a gente tem uma equipe de 6 pessoas só para isso, só para mídia. Então toma conta desse tal de Instagram, Facebook, eu não tenho nada disso. Porque eu não sei, não gosto, não tenho paciência, é algo que eu tenho que aprender, né? E na segunda-feira a gente está fazendo um curso de passe e a palestrante, equivocadamente, levou meu celular para casa. E eu fiquei louco procurando o celular, porque eu não faço nada sem celular. Até para sair de casa, eu preciso do celular, né? E procura daqui, procura no centro todo e não acha, não sei o que. Conclusão, fui no shopping, que é os fundos do shopping dá para o centro, e comprei meu celular, para poder me movimentar, né? Pelo menos, né? Aí depois de 2 dias é que ela veio dizer que o celular estava com ela. Mas o que acontece, né? É um teste para a gente, né? E para fazer a mudança, a transformação de um para o outro. Foi outra confusão, né?
Lógico que eu dei para quem entende. Geralmente eu dou para os meus netos. Que ainda chama a gente de burro. Pô, você é burro. Eles já nascem no tique-tique, já nascem fazendo tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu, eu não consegui aprender a fazer. Bom, Joana de Ângeles mais uma vez traz para nós um tema que tem muito a ver. Desculpe a minha voz, eu estou com um certo pigarro, então acho que está alterando as minhas cordas vocais aqui. E ela traz para a gente mais um tema de muita atualidade. Muito rapidamente, só para a gente situar Joana dentro do nosso contexto. Moisés trouxe a primeira revelação. Não isso, não aquilo outro. Impositivo, duro ali, né? Porque era necessário para nós naquela época, né? 400 séculos escravizados, né? Os hebreus, então precisava, quando solto, ter uma coisa mais fortalecida. Como se não bastasse, Moisés ainda traz a lei dos homens, olho por olho, dente por dente, né? Que prevalece até hoje, se vocês pararem para pensar. Né? Até hoje prevalece essa lei, quando a gente já deveria ter deixado ela lá no seu tempo, há muito tempo. Logo depois vem Jesus com a lei maior para todos nós. Uma única palavra, um único sentimento, amar. E já que a gente teria dificuldade para amar de uma maneira como Jesus nos ama, ele ainda deu 3 segmentos para a gente exercitar. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então a gente está exercitando esse amar nessas 3 vertentes. E Jesus também disse, né? Não poderei ensinar tudo agora, mandarei o Consolador prometido, que meu Pai enviará para todos. E chega a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que traz para nós tudo aquilo que Jesus já trouxe, mas de uma outra forma, que a gente possa entender da forma como a gente está vivenciando os nossos dias hoje. E, para complementar, Kardec vem, né, com os 5 livros, o Pentateuco, que é uma obra fantástica, é um tesouro que a gente tem nas nossas mãos e que, infelizmente, a maioria ainda não sabe como utilizar. Vem Chico Xavier com 468 obras psicografadas, né, trazendo Emmanuel com tudo aquilo que Jesus ensina, com tudo aquilo que a doutrina ensina, vem reforçar mais uma vez para a gente que o que a gente precisa é seguir os passos de Jesus. Aí o que acontece? Vem Divaldo Pereira Franco com Joana de Ângeles. Divaldo psicografa 200 e tantos livros, já vai diminuindo, né? Porque a gente vai mudando, vai se transformando. E Joana vem com apenas uma observação para a gente. Tudo que a gente lê e estuda de Joana de Ângeles, a gente tem 2 grupos de estudo na nossa casa de Joana de Ângeles há mais de 20 anos. Né? E são os grupos que vem mais gente. Por quê? Porque trata de autoconhecimento. Então é como se Joana dissesse para a gente assim, olha só, nós já foi Moisés, já foi Jesus, antes foi Sócrates, Buda, Zoroastro e tantos outros que trouxeram tantos ensinamentos e até hoje vocês não conseguiram ainda perceber que vocês já têm tudo isso dentro de você. Aí vem o autoconhecimento. Então, para a gente parar de se preocupar com o outro, se preocupar consigo mesmo, se autoconhecer, para que a gente possa perceber de uma vez por todas que nós somos filhos de Deus. E se Deus é Pai, se Deus é amor, se Deus é luz, se Deus é tudo de bom, tudo isso todos nós temos dentro da gente. A gente tem que aprender a manipular. E de que forma que eu vou conseguir manipular tudo isso? Através dos ensinamentos de Jesus. E é isso que Joana vem trazer para a gente. Então, todo o seu trabalho, ela vem despertar na gente, cutucar a gente, né? E aí, você não vai acordar, você não vai despertar, né? E aí vem o autoconhecimento. O Homem Integral é um livro que, a princípio, né, quando nós começamos a estudar na nossa casa, muita gente não conseguiu, foi embora porque era difícil, né? E Joana odeia essa palavra, ela diz que é trabalhoso, dá trabalho, ela não diz que para não dizer que é difícil, porque quando você diz que é difícil, você fortalece isso dentro de você, você não consegue aprender, porque é difícil, então você se afasta.
Então dá trabalho. Então, como a gente também é um pouco preguiçoso, imediatista, a gente quer tudo para cima da hora, a gente não vai estudar as obras de Joana por conta disso. E no Homem Integral é um livro fantástico, maravilhoso, que ao longo dos anos a gente já estudou umas 4 ou 5 vezes esse livro lá na nossa casa, né? Tem um grupo de manhã presencial e um grupo à noite online, né? E a gente, cada ano, estuda um livro, né? E quando a gente estudou isso, já tem 3 ou 4, acho que até 5 vezes a gente já estudou esse livro. E sempre traz para a gente novas nuances. A gente às vezes lê e não percebe que determinada palavra, determinada pontuação nos quer dizer muitas coisas. E a gente passa batido, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que seria mostrado ali em busca da realidade. A busca da realidade, ele tem 3 segmentos, 3 como se fossem capítulozinhos dentro desse capítulo. O autoconhecimento, consciência ética, religião e religiosidade. É muito grande, não dá para a gente falar tudo aqui nesse momento. Então é melhor a gente falar mais de autoconhecimento, um pouco de consciência ética e deixar a religião e religiosidade para que a gente entenda e feche esse assunto. No primeiro tópico dela, que é autoconhecimento, né, que diz assim: é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que precisamos transformar. Não tem jeito, é inato, né? Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, fazendo uma reflexão, doutrina para mim é reflexão, pura reflexão. Não é para decorar, não é para achar bonitinho isso e aquilo outro, né? É para refletir, é para pensar. Então, se você pega esse texto aqui, que são vários pedaços que a gente recolhe e forma um, né? É um estudo, um trabalho que a gente faz, né? E quando ele diz assim, sobre nossos potenciais adormecidos, que potenciais são esses? Então, nós acabamos de dizer que Deus é poder, é força, é luz, é amor, é tudo de bom. Esses potenciais eu tenho dentro de mim. Só que eu não sei como lidar com isso. Eu não sei lidar com isso por quê? De que forma? Ou para que eu tenho que lidar com isso? Nós todos estamos reencarnados num planeta que é de provas e expiações. Então, a energia ainda não é compatível com tudo isso que Deus tem com ele e com tudo isso que eu carrego dentro de mim. E essa energia não sendo compatível, o meu lado, por conta das minhas várias reencarnações, o meu lado, que é o lado que não se comportou direito, porque não conhecia, era ignorância, nós passamos a saber e a conhecer de um tempo para cá. Esse lado que está dentro de nós, que não é um lado muito bom, ele se adapta a uma energia de provas e expiações na qual eu estou mergulhado. Então a tendência é eu cair para esse lado que não é muito bom. Não sei se está claro isso, tá? Então essa é a tendência de cada um de nós. Por que a gente ainda tem inveja? Por que a gente ainda tem ciúmes? Por que a gente guarda ressentimento? Por que a gente guarda mágoa? Ora, se Deus é tudo de bom, eu sou seu filho e eu tenho tudo de bom dentro de mim, como é que eu ainda estou envolvido nisso? Porque a energia da Terra nos puxa para isso. Aí é que vem a lógica da doutrina espírita, que os espíritos superiores nos falam de quê? Do esforço. Eles não falam que a gente vai virar anjos santos daqui da noite para o dia, não. O que importa para a espiritualidade maior, o que importa para Joana de Ângeles, para Emmanuel, para todos esses, é o esforço que cada um de nós faz para se melhorar. A palavra-chave é esforço. Estar no sábado de manhã, um dia belíssimo, assistindo, né, um estudo da doutrina espírita, é um esforço que a gente está fazendo.
de estar aqui. Por quê? O lógico, o natural, o normal, tudo isso entre aspas, seria fazer o quê? Ir à praia, e estar com a família, e passear, dormir até mais tarde. Esse seria, entre aspas, normal. Quando você fala que vem à casa espírita, o que as pessoas que não entendem disso falam? Você é bobo? Vai perder o seu sábado por conta disso? Não sei o quê, vai passear, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então é algo que a gente tem que começar a fazer com que eu busque dentro de mim, e daí o autoconhecimento, tudo isso de bom que eu guardo dentro de mim, né? Que todos nós temos isso, sem sombra de dúvida. Então, por que a gente sempre está caindo para o lado que não é o bom lado, né? Que a gente ainda cai, eu ainda caio nessa esparrela, né? E quando eu deslizo para lá, o que acontece? Os meus obsessores dão gargalhadas e me empurram mais um pouquinho, né? Para poder atender a demanda que é deles. Só que eu hoje já entendo que não é isso que eu quero. Então eu tenho que fazer uma força, um esforço de virar o rumo da minha caminhada. Isso se chama autoconhecimento. Então, se eu não quero me autoconhecer, eu vou continuar reencarnando no planeta de provas e expiações. Se eu começar a querer me autoconhecer, a tendência que tem é a gente reencarnar na Terra, se for o caso, planeta de regeneração, que aí a minha energia estará compatível com essa energia, né? Então ele fala capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Será que vocês não sabem o que vocês têm que transformar dentro de vocês? Será que a gente não sabe isso? A gente sabe o que a gente tem que transformar dentro da gente. Agora, o orgulho ainda é tão forte dentro da gente que às vezes não nos permite enxergar dessa forma. E a gente vai vivendo o nosso dia a dia sem fazer o esforço necessário para essa transformação, para o autoconhecimento. E aí tem essa outra aqui. É que eu sempre faço com as figuras que elas dizem alguma coisa também, né? Não são figuras aleatórias. Autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis e até a quem atribuímos nossas emoções e sentimentos, facilitando-nos compreender melhor o que nos rodeia. Caminhar no processo do autoconhecimento significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. A gente se enxerga muito nos outros, ou seja, tudo aquilo que eu chamo a atenção de algum comportamento que é do outro, é porque é algo que eu tenho que consertar dentro de mim. Né? Porque se o outro tem um comportamento XYZ, é um problema que é do outro, não é meu. Então ele tem que resolver isso que é dele. Eu tenho que resolver o meu comportamento, que às vezes não é agradável nem a mim e nem a ninguém. Né? Então vai nos dar essa habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. Nós só vamos entrar em contato com isso quando a gente estiver diante das nossas experiências. É aí que a gente vai se perceber se a gente mudou ou não mudou. Porque hoje, se perguntar para você, não, eu não sinto raiva de ninguém, não, eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais ressentimento. Maravilha, você achou isso de você. Agora, diante de uma experiência, você vai ser colocado à prova. Será verdade que você não guarda mais ressentimento? Pensa numa pessoa que você não fala com ela por algum motivo. Às vezes, gente lá da nossa infância, da nossa adolescência, que a gente guarda isso até hoje. Ficamos adultos e ainda guardamos determinadas, principalmente família, né? De pai, de mãe, né? Eu sou psicólogo, então a gente tem no set psicológico e até mesmo nos atendimentos fraternos, a grande maioria, posso dizer que 99% do que as pessoas trazem para os consultórios ou para o centro espírita são ditos problemas. Para mim não existem problemas, existem oportunidades.
são problemas com pai e com mãe lá na infância. Então a pessoa está com 50, 60 anos e carrega algo que aconteceu quando tinha 13, 14 anos. Olha quanto tempo uma pessoa carrega isso dentro de si, essa mágoa, esse ressentimento, e não se dá conta, porque adormece, fica lá adormecido. E um dia isso vem à tona quando eu estiver diante de alguma experiência. Aí eu vou perceber que eu ainda guardo mágoa e ressentimento. Eu fiz um curso de trauma em psicologia que eu achei uma coisa fantástica, né? Que o quanto que determinadas questões que a gente carrega hoje estão nos nossos traumas lá de trás. E que a gente abafa, a gente adormece, a gente não admite. Então é algo que a gente vai perceber ao longo, né, de toda essa vivência, de todo esse estudo. E Joana de Ângeles traz isso com uma clareza impressionante. É muita coisa, pra vocês terem uma ideia, esse capítulo é imenso, né? Não dá para fazer todo ele só em 50 minutos, né? Eu nem sei se hoje eu faço tudo que eu tenho aqui. Uma outra gradezinha: sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Reflete sobre isso. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Necessitamos tomar uma atitude de observação interna e externa, de atenção perceptiva, junto com o anseio de encontrarmos o nosso verdadeiro lugar na vida e entendermos o sentido das coisas que nos acontecem, visto que tudo tem um significado implícito. Eu sou apaixonada por Viktor Frankl. Viktor Frankl, não sei se vocês conhecem, né, que é Em Busca do Sentido, a logoterapia. Ele ficou preso no campo de concentração, toda a família foi dizimada, e ele só conseguiu sobreviver porque ele criou um sentido para a vida dele. E aí a gente se pergunta, qual é o sentido para a nossa vida? Então eu faço terapia com pessoas ligadas a isso, com logoterapeuta, e estudo também logoterapia, porque é uma área que para mim faz muito sentido você ter sentido na sua vida, né? Por quê? Para que a gente está aqui? A gente veio passear, veio enriquecer, veio ter poder mais que os outros. Qual é o sentido da gente estar aqui? E ele passou isso dentro do campo de concentração para muitas outras pessoas. Aqueles que não tinham sentido de vida, achavam que iam morrer, morriam. E aqueles que criavam um sentido para a sua vida, ele sabia que a família deles tinha toda ela sido dizimada, mas o sentido de vida dele era reencontrar a família. Então ele tinha certeza que iria sair dali, ia encontrar a família, etc, etc. Então ele criou forças. E ele passou isso para outros companheiros dentro do campo de concentração. E os outros começaram a criar um sentido de vida para eles. Não é achar que a vida deles, porque estão dentro do campo de concentração, acabou, finalizou. Não, a vida continua. Ela só termina quando Deus quer. Não é quando eles querem, outras pessoas desejam que termine. Ou até mesmo quando eu quero. Porque mesmo que eu cometa suicídio, a minha vida vai continuar. Então é algo que a gente tem que parar para pensar. Sentir e viver a vida interior é muito mais do que ficar pensando nela. Necessitamos tomar uma atitude de observação. Uma atitude de observação, ou seja, observar. Observar, né, o seu interior e o seu exterior. Se a gente observa o exterior, na maioria das vezes, é para criticar o outro. Se você observa o seu interior, na maioria das vezes é para fugir. Porque às vezes a gente já tem até medo de entrar em contato conosco mesmo. De encontrar esse eu que é o eu verdadeiro. E não esse eu que é coberto de máscaras. Se eu estou na minha casa, eu boto uma máscara. Se eu estou na rua, eu boto uma máscara. Se eu estou no centro espírita, eu boto uma máscara. Se eu estou no trabalho, eu boto uma máscara. Então eu não sou eu completamente, eu sou eu compartilhado, compartimentado, cheio de máscaras.
Um dia eu vou ter que mostrar o eu como eu sou, né? Tem até essas duas palavrinhas são muito fortes, que fala eu sou. Eu sou. Então não é o eu que eu queria ser, não é o eu que o outro gostaria que eu fosse, não, é o eu que eu sou. E esse eu que eu sou, eu só vou poder defini-lo quando eu entrar em contato com o autoconhecimento. Estudando Jonas de Anjos, você consegue fazer isso, né? Pois é, porque senão não vai dar tempo nem eu falo para burro, hein? Se deixar, eu varo a noite aqui falando isso. Que é para mim, eu preciso tanto disso. O homem realmente não se conhece. O homem e a mulher, né? Porque nessa época, quando foi escrito, não se fazia essa distinção. Hoje já é forte separar. Boa tarde a todos e a todas. Para vocês, mulheres, para vocês, homens, a gente já faz essa distinção, né? A gente não pode mais inserir os espíritos em corpos femininos no universo dos espíritos em corpos masculinos. Isso já não é mais cabível, né? É eles e elas, é homem e mulher, é separado agora dentro desse sentido, e não fazer paternalismo e colocar todo mundo dentro do mesmo saco, não é por aí, né? O homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. A experiência, em qualquer caso, é um meio de propiciar para o autoconhecimento em razão das descobertas que enseja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos. E aí a gente para refletir, né? Valores morais internos. Quais são os meus valores morais internos? Isso aí não preciso que os outros me apontem. É melhor que cada um de nós aponte para si mesmo, né? Então, quando a gente aponta para nós mesmos quais são os nossos valores internos, nós vamos percebendo que esses valores são tanto quanto minguados, porque a gente valoriza muito mais o que é do outro, muito mais o que é externo, do que o que é nosso, do que é interno. A gente faz isso acontece demais na nossa adolescência, né? Que às vezes a gente faz determinadas coisas para ser reconhecido, para ser aceito, né? Se aquela turma faz isso, mesmo que eu não queira fazer, eu vou fazer porque eu tenho que ser aceito por essa turma. Isso acontece demais, principalmente na adolescência, e muitos de nós que têm isso na adolescência traz para a vida adulta. Então eu vou ser aquele que o outro quer que eu seja, não vou ser aquele que eu quero ser. Então é algo que eu tenho que parar para pensar, né? Quem sou eu? Né? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Né? O que eu faço? E etc. Ou seja, tudo voltado para você. Isso não é egoísmo. Por que não é egoísmo? Porque quanto mais você se melhorar, quanto mais você ficar bem, melhor você vai poder ajudar a quem está em seu entorno. Se você não se melhora, como é que você vai ajudar o outro? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Se eu não me respeito, como é que eu vou respeitar os outros? Então o respeito, ele tem que começar, o amor, ele tem que começar de dentro de nós, e não de fora de nós, né? Então ele tem que começar por aqui, para que eu possa, de alguma forma, né? Quando meus filhos eram pequenos, eles iam para a evangelização, né, no centro espírita. Hoje o mais velho está com 47 e um casal de gêmeos de 42, né, casados, 2 já têm filhos, já têm 4 netos, né? E o que acontecia? Eles iam para a evangelização. E tinha momentos que eles não queriam ir para a evangelização, né? E eu não obrigava, eu fazia com que ele entendesse da necessidade de ir para a evangelização. Então a gente conversava, né? E é interessante que hoje nenhum deles frequenta nada de casa espírita, mas eles se dizem espíritas. E quando naquela época, quando eu era criança, né, que eu vivia no centro espírita pela minha necessidade,
eu precisava daquilo, né, naquela época, e ainda preciso até hoje, né? Eles reclamavam que eu só ficava em centro espírita. E um fim de semana eu fiquei em casa. Você viu eles? Nem eu. Porque um saiu com um amigo, outro saiu com a namorada, outro não sei o que lá. E eu fiquei o fim de semana sozinho em casa, não fui ao centro espírita, nunca mais. Aí hoje, o que eles fazem? Hoje não, desde aquela época, né, que eles tinham a turminha de amigos deles, né? Eles tinham algum tipo de, entre aspas, problema, os amigos. O que eles faziam? Conversa com meu pai. Né? Porque quando eles tinham os deles e vinham conversar comigo, né, a Márcia, que é a mãe deles, também é psicóloga, né? Nessa época eu não era, eu era economista nessa época, depois é que eu me tornei psicólogo, mas a Márcia já era psicóloga e eles vinham conversar com a gente. Né? E a gente conversava com eles de uma forma que a gente ia entendendo, não muito pela psicologia, mas muito mais pela doutrina espírita. E aí isso ficou com eles. Então eles foram crescendo dessa forma. Se minha filha mora em Portugal, tem 2 filhos que moram lá. Né? Alguém, ou eles, ou alguém ligado a eles tem algum problema, eles ligam para a gente. Ele liga para mim, pai, está acontecendo isso, não sei o que, não sei o que lá. Né? E aí a gente vai conversando com base em quê? Na doutrina espírita e na psicologia que a gente estuda. Né? Ou seja, a importância que é você estar bem. Porque quando você está bem, quem está à sua volta também vai estar bem. Porque vai ter um apoio, vai ter quem procurar. O que vocês preferem? Que procurem o seu pai e sua mãe, ou uma pessoa mais, né, com mais conhecimento, do que vai se consultar com o amiguinho lá na esquina. Né? E aí a gente fica sempre, desde que eles são pequenos, que a gente vem fazendo isso, né? E agora a gente faz com os netos, né? Os filhos já estão lá criados, cada um está com a sua vida, né? E agora a gente vai fazendo com os netos. Não obriga ninguém não, não doutrina ninguém não. Mas eu não tenho que dizer que sou espírita, eu tenho que mostrar que sou espírita, é diferente. Né? Então é o meu comportamento que vai começar a fazer com que os comportamentos deles modifiquem e melhorem. Né? E graças a Deus todos são, né, puxar a sardinha do meu lado, mas todos são maravilhosos, né? Da graça de Deus. Né? Possui admiráveis recursos interiores não explorados, olha só, para nós. Possuímos admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. É isso que a gente falou, né? Se Deus tem tudo de bom, eu tenho tudo de bom em mim, mas está tudo adormecido. Então eu preciso despertar isso, eu preciso acordar isso. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com sua realidade, e por efeito com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando com os bens inesgotáveis do Espírito. Os bens inesgotáveis, porque nós somos imortais. O Espírito não morre. Nós carregamos conosco todos os registros das nossas vidas passadas e iremos carregar os registros das vidas futuras. Então nós temos dentro de nós um baú de grandes registros, tanto para o bem quanto para o mal. Quando eu identifico um que é para o mal, eu procuro de alguma forma hoje, porque eu sei, né? Hoje a gente estuda para isso, né? E trabalha para isso, eu sei que eu tenho que me melhorar e procuro transformar esses recursos que eu tenho dentro de mim. Né? Então isso é para todos nós, é o que Joana de Ângeles nos traz com muita propriedade. Essa é super interessante, isso aqui é um bebê. O parto produz dor e a recompensa com o bem-estar ensejando a vida. Né? O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Examinar as possibilidades com decisão
e enfrentá-las sem mecanismos de desculpismo ou de escape constitui o passo inicial. Há que ter coragem. Então você tem que ter coragem de se ver, você tem coragem de admitir os seus erros, os nossos erros, cada um para si. Mas não, a gente fica preocupada com o que ela tem dentro dela, com os erros da outra, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, está sempre criticando e julgando, sempre para fora, para o externo. Faça isso para você no interno, né? Se auto-julgue, se auto-critique, para que a gente possa, de alguma forma, tirar todas essas encrencas, né? Esses cânceres da alma que a gente ainda carrega conosco, né? E isso vai fazer com que a gente tenha possibilidade, nesse autoconhecimento, de crescer, de trazer esse Deus que adormece dentro de nós. Enquanto vivemos de forma mecânica e refletida, sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privamos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. A pedra que ela carrega em cima dela, né? Ao peso que a gente carrega. Quem já não se sentiu assim, né? Como se estivesse carregando um peso, né? Uma dificuldade de viver a vida que a gente tem para viver. Porque se a gente parar para pensar, gente, nós somos abençoados, nós somos privilegiados. Mesmo a gente vivendo numa cidade hoje muito violenta, a gente não pode descartar a beleza, né? Ontem tinha uma lua, assim que eu fiquei pasmo, olhando para ela, me derretendo. Hoje eu saio num céu azul, azul lindo, um sol brilhando, né? Não está aquele calorão insuportável, está um calor ameno. Como que a gente não vai agradecer? Como que a gente não vai observar isso? Né? E vai ficar só se lamentando porque está violento, porque está isso, porque está aquilo outro, né? Parem de ver telejornal, pelo amor de Deus. Enquanto vivemos de forma mecânica e refletida e sem a intervenção consciente, nossa intervenção, não é do outro não, é a nossa. Enquanto eu não intervir na minha consciência, por que na minha consciência? Porque todas as leis de Deus estão na consciência de cada um de nós. Se eu faço algo errado, eu estou ferindo as leis de Deus em mim. Isso está na minha consciência. Então eu preciso de alguma forma consertar tudo isso que eu já provoquei. Porque se eu não tivesse provocado coisas ruins, eu não estava no planeta que é de provas e expiações, eu estava mais adiante, né? Em outro planeta mais feliz, né? Então vamos lá, rapidinho. Não vai dar mesmo. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais. É algo que está sendo muito discutido. Intentando-se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Falta de sentimento e de amor. Tem razão aqueles que pensam dessa forma. Há uma carência muito grande de amor e de afeto, né? De entendimento. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito de que é essencial e do que é secundário inverter a ordem das aspirações, confundindo sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior às expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor que não embrutece nem violenta, né? A gente lá na nossa casa, desde que a casa abriu, a gente estuda os valores humanos e a gente tem muitos trabalhos a respeito disso. Então a gente trabalha e estuda sempre com as pessoas esses valores humanos, né? Tem Marilu Martinelli de São Paulo, ela tem um livro que são os valores humanos. A gente trabalha muito com esse livro
lá sempre trabalhou, né? Tanto é que a gente não fala evangelização, a gente fala educação do espírito, que é o que a gente precisa educar o espírito, né? Porque evangelizar, você pode evangelizar de qualquer forma, agora educar o espírito é que é um problema seríssimo, porque aí você tem que atingir os valores que as pessoas guardam dentro de si, né? Consciência, então vamos passar para a consciência. O sentimento é o espelho da vida profunda do ser e expressa os recados da consciência. Nossos sentimentos são a porta que se abre para esse mundo glorioso que se encontra oculto, desconhecido. O que ele fala? Que o sentimento é o espelho da vida, ou seja, a minha consciência ela vai expressar aquilo que eu sinto. Porque, na verdade, diante de qualquer fato, o fato em si, ele não é importante. O que é importante é o que eu sinto do fato. Isso está claro? Qualquer coisa pela qual a gente passa não tem tanta importância do que a importância que a gente tem que dar ao que eu sinto diante daquele fato. Exemplo, desencarne de um ente querido, é um fato. O que eu sinto diante desse desencarne? É isso que eu vou ter que trabalhar em mim. Porque eu posso sentir várias coisas. Eu vou sentir aquilo que a minha consciência guarda. Se foi uma pessoa que desencarnou e que eu tive uma série de contratempos com ela, eu não vou sentir coisa boa, eu vou sentir coisa ruim, né? Já foi tarde, né? Que vá para o inferno, que não sei o que, não sei o que lá. Isso que eu vou sentir naquele momento. Mas se foi um ente querido que a gente teve uma boa vivência, eu vou sentir muita tristeza, né? Eu posso sentir até raiva, mas essa raiva ela vai ser diluída, né? Aos poucos, se a gente for entendendo que a gente não está aqui, eu não sou posse de ninguém, ninguém é minha posse. Quando a gente fala meu filho, meu isso, meu aquilo, né? A gente está se apoderando dessas pessoas. Eles não são meus filhos, eles estão meus filhos, né? Eles são empréstimos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, quando eu estou diante de algum fato que tenha alguma relevância para mim, eu tenho que buscar não potencializar e não valorizar esse fato, mas sim o meu sentimento diante desse fato. Pode ser algo que você não está nem aí. Pode ser algo que você queira até se matar, pode ser algo que você se modifique totalmente a sua maneira de viver, né? Ou seja, o que eu sinto? Isso é de cada um. Não tem algo que seja para o coletivo, é para cada um. Isso é um trabalho que cada um vai ter que fazer consigo mesmo. Então, o importante é o que você sente diante do fato, e não o fato em si. Porque o fato passa, agora o sentimento você carrega. Então é isso que você tem que tomar cuidado, né? Ética para conosco. Falta 5 minutinhos. Somos tratados como nos tratamos. Somos tratados, ou seja, as pessoas nos tratam da mesma forma como nós nos tratamos. Como é que nós nos tratamos? Né? Você está se tratando bem? E eu não estou falando de se tratar bem de ficar lá botar botox, né, lá não sei das plantas, né, tirar peito, botar peito, né? Não é esse o tratar bem. É o tratar bem interno, é do espírito, não é da matéria, né? Porque eu sou espírito, eu estou na matéria. É diferente. Somos tratados como nos tratamos. Como sermos merecedores do amor do outro se não recebemos nem o nosso próprio? É aquela questão, você se ama? Né? São questões que são difíceis da gente responder, não são fáceis não, porque a gente não tem o hábito de pensar nisso. Que quando a gente fala assim, eu me amo, aí eu corro para o espelho, porque se eu sou bonito, eu me amo, mas se eu sou feio, eu não me amo. Ou seja, eu só estou vendo a aparência, a imagem. Eu não estou vendo o que eu guardo dentro de mim, né? Eu só estou vendo a aparência. Valores que definem o que quero, posso
posso e devo. Agora, isso aqui é muito legal, muito importante. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Parou para pensar? Isso vai fundo, né? Nem tudo que eu quero, eu posso. E cuidado com o que a gente pedir, né? E a gente pede uma coisa, isso vai trazer para a gente, né, coisas não muito boas. Nem tudo o que posso, eu devo. Lembra Paulo de Tarso, né? Nem tudo que posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Né? É ou não é para refletir sobre isso? Não é? É para a gente mergulhar nisso, gente. Parar para pensar um dia. E não importa se você vai ficar incomodado, se você vai... Eu faço yoga, eu criei o hábito da meditação. Então eu vou buscando, eu sou assim muito curioso, vou buscando tudo que possa trazer uma melhora para mim, porque eu sozinho não vou para lugar nenhum, né? Então eu tenho homeopatia, eu tenho floral, eu vou para lá, assim, isso faz bem? Faz, então eu vou fazer. Se com o tempo eu percebo que aquilo não mudou nada, eu passo para outro. Faço curso disso, curso daquilo, 4 palestras por semana, né? E por aí vai. Porque quanto mais eu repetir isso, mais eu vou conseguindo, né, tirar de mim aquilo que eu já não quero mais para mim. Gente, olha, ainda tem aqui, eu só vou ler rapidinho. Aceitar-nos como somos, sem condenações estéreis e críticas impiedosas, é a base de uma vida saudável e o ponto de partida para o crescimento em harmonia. Também daria para a gente falar bastante sobre isso. Somos todos independentes, precisamos uns dos outros, mas não a ponto de depositar em algo ou alguém a responsabilidade de nos fazer felizes ou determinar nossas escolhas. Ninguém é responsável, esse negócio de culpar o outro porque você é infeliz, isso não existe. Você permitiu que o outro fizesse você infeliz, então foi permissão sua. Ouviremos todos e refletiremos sobre tudo que aconteça, tomando por divisa o compromisso da melhoria e do crescimento gradativo. Acima de tudo, porém, é bom guardar por guia infalível os sentimentos positivos, a consciência individual. A gente já terminando, Fenelon traz para a gente essa mensagem. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes do fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Não se enganem, todos nós temos dentro de nós o amor de Deus por nós. Todos nós temos. Vamos procurar cada vez mais, a cada dia que passa, alimentar esse amor, deixar ele vir à tona. E para a gente encerrar, Jesus convida vocês para esse caminho, para que vocês venham, nós todos, né? Vamos juntos caminhar com Jesus. Repara que está olhando para você, hein? Cuidado, né? Não vem não, para você ver. Né? Tá aqui, ó, ele estava caminhando, de repente ele fez isso, olhou para trás e olhou para a gente, ó. O que ele está querendo dizer aqui? Ele não fez gesto, as mãos estão para trás, ele apenas olhou. E o que o olhar de Jesus está querendo dizer para cada um de nós? Isso cada um vai fazer essa leitura. Quando eu olhei isso aqui, eu disse assim, não, eu vou, Jesus, não precisa me olhar desse jeito não, que eu já estou indo. Né? E vou seguindo ele sempre que eu possa. Muita paz e muita luz para todos nós.